Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Izzy, sou vestibulanda e nesse meu canal eu falo um pouquinho sobre dicas de estudos, dicas pro Enem, sobre vlogs de estudo e como os conteúdos que eu estou estudando se relacionam com as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, todos os dias eu posto uns shorts falando um pouquinho mais como esse conteúdo se relaciona com alguma coisa do nosso cotidiano e tudo mais. E no vídeo de hoje não é diferente e eu vou falar um pouquinho sobre o elemento mais abundante do universo e como ele está praticamente em tudo ao nosso redor. E, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vocês sabem qual é esse elemento? Como é a relação deles? Qual seria ele? Se vocês não sabem, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. E esse elemento é o nosso hidrogênio. Sim, o hidrogênio que está ali presente na nossa água, H2O, hidrogênio que está presente em várias outras coisas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, como ele está presente na água que a gente bebe, como ele está presente no combustível do Sol, como ele está presente em várias coisas que vão impactar muito no nosso dia a dia. E como ele é um gás muito poderoso também. Então, sem mais delongas, vamos um pouquinho falando qual é a importância dele e como é que ele funciona, como é que ele está relacionado com a nossa tabela periódica. Então, vamos lá. O hidrogênio, ele é o primeiro elemento da nossa tabela periódica. Então, ele é o mais leve que a gente tem e, por isso, ele é o mais abundante. Então, a gente tem muito do hidrogênio em tudo. Ele é muito presente em tudo e ele é o que tem mais quantidades dele, que tem mais átomos dele, tá certo? E ele é muito pequenininho, tão pequeno que ele pode atravessar metais e escapar facilmente da nossa atmosfera terrestre. Então ele vai ser um gás incolor. A gente não consegue sentir o cheiro dele, mas ele tem um papel muito importante em nossas vidas, na química e em tudo mais. E aí vamos ver um pouquinho sobre isso. O hidrogênio, ele está presente em uma coisa que é a nossa água. Então, sim, ele está presente lá. A fórmula da água é H2O, que significa isso, que temos duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, no caso, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E o hidrogênio, sem a gente ter o hidrogênio, a água simplesmente não iria existir. Então, imagine aí, a gente não ter a água existindo. Não teria vida como a gente conhece, para falar a verdade, né? Se a gente não tem água, a gente não tem a vida que a gente conhece. Então, ela é muito poderosa. E a água, ela tem propriedades únicas. A água, ela tem aquela que a gente chama de tensão superficial. A gente tem que faz com que as gotas se formem e várias outras coisas. A gente tem coisas que, por exemplo, só passam porque são polares e essa polaridade tem relação com essa água e tudo mais. Então, era muito importante mesmo. E o hidrogênio, a água só é possível existir por causa do hidrogênio. Então, a gente só tem vida por causa do hidrogênio. Então, outras coisas que nós temos também é o hidrogênio e a relação dele com a produção de energia. Sim, o hidrogênio tem essa relação. O que acontece? O Sol, vocês concordam comigo que o Sol, ele brilha. E ele brilha porque ele faz fusão nuclear, certo? E ele faz essa fusão nuclear com o nosso hidrogênio. Então, o núcleo do Sol, o núcleo solar, tem átomos de hidrogênio que se fundem para formar hélio. Então, no núcleo a gente tem isso daí e acontece isso. Isso daí, quando acontece, ele libera uma quantidade enorme de energia. Então, é uma quantidade muito absurda de energia. E essa energia, ela chega até a gente em forma de calor. Então, e também em forma de luz, né? Por isso que a gente tem tudo aquilo iluminando a gente. Então, sim, aqui na Terra, os cientistas, eles tentam reaplicar essa relação para criar uma energia limpa. Então, a energia que a gente tem nos estados solares e tal é uma energia limpa, que vem sem resíduos e tal, e ela só é possível ter por causa da presença de hidrogênio. Então, ele é muito presente nisso também. Outra coisa que o hidrogênio é presente é no combustível. O hidrogênio verde, certo? A gente tem isso. E o que é que vai acontecer? A gente tem, por exemplo, em vez de gasolina, a gente usa células de combustível
que vão reagir com o hidrogênio e com o oxigênio e vão produzir eletricidade e liberar apenas água como resíduo. Então, sim, a gente tem combustível que também pode ser formado através do nosso hidrogênio, tá certo? Então, é uma das coisas que ele também faz. Outra coisa, o hidrogênio também é muito presente na indústria alimentar, na indústria alimentícia e em diversas outras indústrias. Então, o que acontece? Na indústria, o hidrogênio ele vai ser essencial para a produção de amônia. A amônia é um fertilizante agrícola e ele é formado por NH3. Então, sim, sem o nosso hidrogênio, a gente não teria comida disponível para todo mundo. Por quê? Porque a gente precisa desses fertilizantes para produzir cada vez mais comidas, cada vez mais alimentos. Então, sem esse hidrogênio, a gente não teria essa disposição tão grande de alimentos. E além disso, óleos vegetais passam por processos que a gente pode chamar de hidrogenação. Isso. No qual as moléculas de hidrogênio elas vão ser adicionadas para serem transformadas em óleos líquidos em gorduras. Como a gente tem, por exemplo, a margarina. Então, a margarina tem relação com o hidrogênio também. E o que acontece também? No hidrogênio, a gente tem algumas reações químicas do nosso dia a dia que acontecem através dele, que tem essa relação dele também. Por exemplo, o hidrogênio, ele é altamente inflamável. Então, a gente tem alguns desastres que acabam acontecendo por causa dele. Tem um desastre que foi de um dirigível, eu não vou lembrar muito bem do nome, eu sei que começa com H. E o que é que vai acontecer? Esse dirigível, ele pegou fogo. Ele pegou fogo porque era cheio de hidrogênio. Então, sim, o hidrogênio é muito inflamável e tem muita relação com várias coisas como essa. O hidrogênio também tem relação com o foguete e várias outras coisas que são muito presentes. O hidrogênio, ele é algo que está muito presente no nosso dia a dia. Ele é o elemento mais abundante do mundo. Então, ele é muito interessante você estudar um pouquinho melhor sobre ele, qual é a relação dele, por que ele é tão importante assim. Então, aqui só tem algumas coisinhas que eu tô falando pra vocês sobre a importância dele que a gente tem alimentos, da água, do sol, da energia solar. E assim por diante, do combustível que ele pode fazer, dele ser tão inflamável, isso daí, o fato dele ser inflamável pode até ajudar em outras coisas também. Então, o hidrogênio, ele tá sempre muito presente em muitas coisas. Então, procurem saber um pouquinho melhor, estudar um pouquinho melhor, que só tem um aparato geral de como o hidrogênio funciona, não tem muitos detalhes e tal, mas eu falei um pouquinho sobre muitas dessas coisas. E aí, o que acontece também? O hidrogênio, ele tem muita reatividade. E essa reatividade, ele vai permitir várias reações químicas importantes, como a produção de ácidos e a produção de bases em laboratórios e indústrias. Então, sim, o hidrogênio vai permitir que a gente elabore bases e elabore ácidos e tal. E várias outras coisas. Então, sim, o hidrogênio está em literalmente tudo que a gente tem, desde a água que a gente bebe até a energia que mantém o universo funcionando, como a energia solar, como o sol mesmo que está ali. Então, ele é muito importante em diversos ramos. Então, ele pode ser um elemento muito importante para o futuro, um futuro mais sustentável, porque ele é sustentável. Então, a gente pode estudar um pouquinho mais sobre isso e acabar fazendo algumas coisas que tornem as coisas mais sustentáveis ainda. Então, é sobre isso que temos no vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre hidrogênio. Espero que vocês tenham gostado dele, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a importância do hidrogênio, como ele está presente no nosso dia a dia. E não se esqueça de se inscrever no canal e já ativar o sininho. E aqui você vai, como eu já falei, você vai acompanhar muito bem sobre os meus estudos, se vocês gostam de acompanhar sobre isso, sou vestibulanda, então vocês vão ver como é que vai acontecer o meu 2025. Vão também ter aqui algumas coisas, se vocês também forem estudantes, vão ter aqui algumas coisas, dicas de estudos e dicas de conteúdos em si, porque eu sempre tô aqui vindo toda semana falando sobre algum conteúdo específico
E nesse caso foi do hidrogênio. Se vocês tiverem mais alguma dica, vocês podem deixar aqui. Já falei sobre a osmose, também a difusão, a relação dela com tudo e tudo mais. Então já deixa aqui o que mais vocês querem falar, o que mais vocês têm dúvida. Pode ser da parte de humanas, pode ser da parte de natureza e assim por diante. Então pode deixar aqui e não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.